Boa tarde a todos. Fase do expediente. Sessão ordinária, dia 26 de abril de 2016. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária às 14 horas e 55 minutos. Solicita ao nobre vereador Antônio Barro que proceda à evocação divina em proteção aos trabalhos dessa casa, que todos fiquem em pé. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos por mais um dia de vida, por estarmos juntos aqui para defender a melhoria das qualidades de vida dessa população. E te pedimos, Senhor, que o Senhor desça todas as suas bênçãos espirituais sobre esta casa, para que possamos realizar aquilo que é da tua vontade. E te pedimos, Senhor, no teu próprio nome, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloco em votação a ata eletrônica de número 13 de 2016 da sessão ordinária realizada 19 de abril. A ata está em votação. Aprovada, todos pares, presente, 11 votos. Esta casa recebeu 4 expedientes vindo do Poder Executivo, mais 2 recebidos de outras fontes que constam na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores. Agora teremos leitura das proposituras apresentadas. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das emendas do projeto de lei de número 45/2016. Projeto de lei número 45/2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 31.300. Senhores vereadores, foram apresentadas 22 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para a providência que entender necessária ou possível. Agora teremos leitura e discussão de 22 requerimentos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos de número 292 e 294. Requerimento número 292/2016, que requer informação quanto ao atendimento odontológico no posto do Jardim São Bento. Requerimento número 294/2016, que requer informações quanto às comemorações previstas para o aniversário da cidade neste ano. Ambos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Marcelo Ferrari. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos nobres pares. Gostaria de estar comunicando, nobres pares, a ausência do vereador Meirinha se encontra com atestado médico. E também a ausência da nobre vereadora Dailton Sá, que se encontra em trabalho externo em Brasília. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa do requerimento de número 293. Requerimento número 293/2016, que requer informações sobre a concessão do transporte público intermunicipal. O requerimento é de autoria do vereador Antônio Barros de Lima. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
Aprovado. Todos os pares presentes. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos 295 e 296. Requerimento número 295, 2016, que requer informações sobre a construção de viaduto entre os bairros Jardim Nova Europa e Jardim Bandeirantes. Requerimento número 296, 2016, que requer informações sobre implantação de estacionamento transversal. Ambos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Jair Padovani. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos os pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não. Gostaria de consultar o autor dos dois requerimentos, se eu pudesse estar assinando junto com ele. Está à disposição de todos os nobres pares. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das emendas do requerimento 297 e 301. Requerimento número 297, 2016, que requer informações sobre a primeira mostra literária de Hortolândia, intitulada Entre Linhas da Cidade. Requerimento número 301, 2016, que requer informações sobre a falta d'água nos vestiários do poliesportivo, no Jardim Nova Hortolândia. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos os pares presentes. Senhor Jorge, presidente. Pois não. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o autor, se eu pudesse assinar em conjunto o requerimento 301, que fala sobre a falta de água nos vestiários, embora eu acredito que lá não falta só água não, viu, nobre vereador? Falta tudo lá. Mas, se Vossa Excelência me permitir, eu quero assinar junto com Vossa Excelência. Está à disposição de todos os nobres pares, presidente. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da emenda dos requerimentos de número 298. Requerimento número 298, 2016, que requer informações sobre encontros de jovens no Parque Gabriel. O requerimento é de autoria do nobre vereador Gervásio Batista Posa. O requerimento está em discussão. Senhores pares, senhores vereadores, vereadora Mida, foi confeccionado esse requerimento devido que está tendo um encontro de motoqueiro aqui nessa avenida da Câmara Municipal que liga ao Hotel Drures, e devido que essa avenida aqui, todas as ruas, elas são sem saída. Então está prejudicando os moradores, usuários do hotel, o final de semana. Estão ficando um domingo o dia inteiro, eles fecham a rua e está sendo prejudicado toda uma população devido que é uma avenida com ruas sem saída. Então, é um requerimento pedindo para que as autoridades tomem providência para que não prejudique a nossa população. O requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não? Queria solicitar a minha inscrição na tribuna, por favor. Solicito a secretária que faça a leitura das emendas do requerimento de número 302.
Requerimento número 302/2016, que requer informações sobre a manutenção do Hospital Municipal Mário Covas. O requerimento é de autoria do vereador Ananias José Barbosa. O requerimento está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o autor do mesmo. Senhor presidente, vereadora Mida, nobres vereadores, eu quero ser bastante breve, mas fazer uso da palavra com relação à propositura deste requerimento, em razão da gente ter recebido, de uma maneira crescente, diversas reclamações com relação à área da saúde do nosso município. Talvez tenha sido essa a maior dificuldade da atual gestão, tendo em vista que começou o governo com 2 secretarias, era a Secretaria de Urgência e Emergência e Secretaria de Procedimentos Básicos Ambulatoriais. Agora, mais recentemente, novo secretário na área da saúde. Espero que, para resolver de vez o problema que vem enfrentando a população da cidade de Hortolândia. Eu costumo, na hora da propositura desses documentos, me dirigir até o local para poder atestar a veracidade das informações. Confesso que desta vez, presidente, não foi possível me dirigir até o hospital, mas as fotos que me encaminharam é extremamente revoltante do ponto de vista da falta de manutenção do hospital. Quero até apresentar uma aqui para vossas excelências, com relação a questões bastante simples, mas extremamente prejudicial para o povo da cidade de Hortolândia. São infiltrações, são crianças colocadas em cima de pias básicas, sem nenhuma proteção. Aqui é uma fotografia de uma criança na pia, colocando inclusive uma cadeira para poder proteger o menor de idade, a criança. Então, são situações que, infelizmente, têm aumentado, ao menos no meu gabinete. O volume de reclamações na área da saúde é bastante grande. Cada semana a gente recebe esse tipo de reclamação. Então, fiz um requerimento cobrando da prefeitura se existe alguma coisa mais urgente para poder sanar essas dificuldades. A última resposta que nos foi dada no requerimento do nobre colega foi com relação ao aguardo de um financiamento do BID. Esse financiamento é um financiamento do governo do Estado de São Paulo. O governador Alckmin acabou de assinar na cidade de Campinas, dentro de 30 dias, um convênio com a cidade de Hortolândia de um aporte de próximo de 9 milhões de reais. São 6 milhões para a construção de uma unidade nova de saúde, que será construída lá na Avenida Brasil, no Jardim Amanda, e os outros 3 milhões para a reforma e manutenção de algumas unidades de saúde. Se nós estivermos esperando esse recurso ainda para fazer essa manutenção de natureza simples no hospital, quero acreditar que a população ainda vai sofrer por bastante tempo, porque trata de um financiamento internacional e demanda algumas burocracias que não é um dinheiro tão prático e tão rápido assim como a saúde de Hortolândia necessita. Então, gostaria que vossas excelências nos ajudassem na aprovação desse requerimento e, desde já, não só a aprovação, mas também que vossas excelências pudessem assinar conosco para poder verificar que essa Câmara tem, sim, se preocupado com a saúde da nossa cidade. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Ceará. Senhor presidente, é triste hoje você ver o Hospital Mário Covas na situação que se encontra. Em 2006, eu vi a deputada falar que tinha vergonha de dizer que o Hortolândia tinha um hospital. Ela exerceu 2 mandatos de deputada, agora é federal, e continua o mesmo hospital. Nada ali mudou. Então, assim, outro dia eu estive lá, os 2 aparelhos de autoclave, que é de esterilizar os materiais, estavam quebrados. Você vê sucatas nos corredores, as portas tudo caindo. É triste nós ver um hospital, o único que foi feito há mais de 15 anos, quase 15 anos já, e nunca teve uma manutenção expressiva ali naquele hospital. Os leitos estão se acabando, as camas, cobertor rasgado, lençol não existe mais. É triste nós temos uma cidade rica, mas um hospital tão pobre.
na nossa cidade. Então, nobre colega, quero assinar esse documento junto com Vossa Excelência e vamos exigir mais, agora com esse novo secretário e com o recurso que veio de deputado estadual, né, que está conforme está no jornal, possa ser que agora venha melhorar o nosso hospital. Era isso, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Solicito o segundo secretário que faça a leitura das emendas do requerimento de número 303, 306, 308 e 310. Requerimento número 303, 2016, que requer informação a respeito de escolas em período integral no município. Requerimento número 306, 2016, que requer informações a respeito da quantidade de vagas oferecidas por hospitais federais e estaduais para cirurgias de especialidades a moradores do município. Requerimento número 308, 2016, que requer informações sobre fornecimento de cesta básica para aposentados e pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal. Requerimento número 310, 2016, que requer informações a respeito da possibilidade da substituição da cesta básica por tickets, alimentação ou refeição para os servidores municipais. Todos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Cleuser Marques, o John Lennon. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida, mais uma vez, nessa tarde, uso a tribuna para discorrer sobre 4 requerimentos de minha autoria, começando aqui pelo requerimento 310, com relação à troca, à substituição da cesta básica por TIC alimentação. Eu fui abordado por vários servidores da Prefeitura ao longo da semana passada e no começo da semana, solicitando essa possibilidade. É uma dificuldade que os servidores, aqui quem é servidor sabe disso, o vereador Zaca, que é servidor, sabe da dificuldade que tem você retirar a cesta básica, e com o ticket de refeição você poderia tanto usar, vereador Zaca, para fazer compras ou para se alimentar no dia a dia, seria muito mais fácil e óbvio que se pudesse também naturalmente aumentar o valor para o servidor. Então, a gente também está encaminhando esse requerimento aos cuidados do Executivo para que o Executivo possa nos responder aí, a contento, esses questionamentos que nós estamos fazendo. Também estou encaminhando aqui, vereador Zaca, Vossa Excelência, que é funcionário público, temos uma dificuldade na cidade, que é com relação aos aposentados do nosso município. A longevidade, a expectativa de vida tem aumentado, os aposentados, as pessoas têm vivido um tempo a mais, e o salário, ao final da carreira, ao se aposentar, tem a grande dificuldade, vereador Ananias, Vossa Excelência, que é servidor também, sabe dessas dificuldades, de se manterem, pois o salário é muito baixo, e nesse período da vida a pessoa tem que comprar medicamentos e outras coisas, de modo que ao final do mês não consegue manter o sustento da casa. Então, a gente também está encaminhando à Prefeitura, vereador, a possibilidade de um estudo, uma vez que as cidades vizinhas, inclusive Sumaré, dispõem desse benefício. Então, que o prefeito pudesse, naturalmente, também estar respondendo esse requerimento. Ainda continuando, aqui com relação aos requerimentos,
também estou encaminhando um requerimento sobre a questão da saúde. O vereador Ananias acabou de falar do Mário Covas. Só para confirmar, vereador, queria te parabenizar pela confecção do requerimento, mas eu estive realmente no hospital, Vossa Excelência tem razão, e lá, vereador, inclusive você não tem suporte para colocar o braço para receber o soro, ou mesmo cadeira de rodas. Então, eu tenho frequentado lá e Vossa Excelência tem razão. Mas também estou encaminhando o documento, o vereador Paulo encaminhou na semana passada, vereador, estou encaminhando um documento mais ou menos parecido, que eu questiono, tanto o governo federal quanto estadual, quais as quantidades de vagas que estão disponíveis para a área de especialidades, para o munícipe de Hortolândia. Sei que isso tem um controle, tanto do Estado quanto do governo federal, e qual a possibilidade de aumentar para o nosso município. Então, estou encaminhando algumas perguntas aqui ao município. Quais especialidades de cirurgia são oferecidas e realizadas dentro do sistema de saúde municipal? Qual a quantidade de vagas oferecidas em cada uma dessas especialidades? Qual o tempo médio de espera para realizar uma cirurgia no município? Enfim, vereador, estou encaminhando várias perguntas, esperando, naturalmente, que o município também possa responder, para não dizer que a gente fica só na crítica, também estamos encaminhando essa solicitação junto ao governo municipal. Por favor, vereador. Eu quero, de antemão, parabenizar Vossa Excelência pela confecção dos documentos, mas, muito recentemente, um estudo na nossa região aqui, elaborado, inclusive, por alguns especialistas da Unicamp, envolvia no grupo de trabalho clínicos, médicos, economistas, que concluiu que, nos últimos 10 anos, foram fechados aqui, na nossa região, mais de 10 mil vagas de serviços públicos, de hospitais. Em Arthur Nogueira, nós tínhamos um hospital lá, com 42 leitos, e prestava serviço ao SUS. Todos foram fechados, sem exceção, todos. Por quê? Porque há muitos anos a tabela SUS, que é o que paga os procedimentos clínicos para os hospitais, está extremamente defasado, e a iniciativa privada não tem mais interesse em atender aos hospitais através da tabela SUS. Ela está defasada, e a realidade é que os leitos têm sido cada vez mais diminuídos aqui na nossa região. Obrigado, vereador. Nos ajudou muito. Vereador, é exatamente essa a finalidade. Se for o caso, nós fazemos uma moção de apelo ao governo federal, ao governo do Estado, para que a cidade possa ter uma quantidade maior de vagas aí de especialidades. Também quero encaminhar aqui, estou encaminhando um último requerimento, que é com relação, o vereador Ananias sabe disso, ele é professor, que é com relação à educação. Educação em período integral. Hoje, os pais, vereador Clodo, têm dificuldade de deixarem as crianças em meio período, uma vez que a maioria dos pais trabalham. E depois, no contraturno, o que essa criança faz, onde ela vai estar presente, com quem ela vai estar. E hoje é muito fácil a criança, o jovem, ser aliciado para o crime, para o mundo das drogas. Então, assim, eu sou professor também, vejo com grande necessidade, vereador Clodo, que o município pudesse prover aos pais, às crianças, que tivéssemos uma escola em período integral, mas que dentro dela tivesse uma linha pedagógica em que tivesse arte cênica, esportes, para também não ficar enjoativo. Então, eu estou encaminhando aqui um documento perguntando ao prefeito quantas escolas municipais existem em período integral, a possibilidade de ter mais escolas, para que os pais realmente possam ter a tranquilidade ao sair para trabalhar, buscar o sustento da casa, ter a tranquilidade de que o filho, a filha, vai estar em boas mãos lá com os professores ao longo do dia. Então é isso, nobres pares. Peço a apreciação dos requerimentos e a votação. Muito obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, todos que nos seguem pela web e a todos aqui presentes, gostaria de fazer essa discussão também da educação em tempo integral. Já venho batendo há muito tempo. Acho que primeiro as escolas do município teria que atender a demanda dos munícipes da cidade. Hoje, só nas creches, nos primeiros 3 anos iniciais, nós temos aí mais de 2.000 crianças esperando vaga. Gostaria de parabenizar o vereador John Leno. John Leno, sou professor há 23 anos na rede estadual de ensino
E também hoje eu acredito que não dá para se conceber mais escola pública se não for em período integral. Já dizia Nelson Mandela que a educação é a ferramenta, é a arma mais poderosa para transformar a vida das pessoas. Nós vamos ter uma Olimpíada no Brasil. Se a gente pegar o modelo de escola americano, o modelo cubano, a gente vai ver que as crianças, né, elas têm meio período de ensino, e no período subsequente, né, da tarde, se for de manhã que elas estudam, elas vão aprender esporte, artesanato, música, aprender a tocar um instrumento, vão fazer aulas de computação, vão ter aulas de teatro, né? Dá uma formação integral para a criança, para o jovem, para o adolescente. Falamos muito da criminalidade, das drogas, mas não fazemos nada, enquanto poder público, para amparar pais e mães nessa luta hoje quanto a essa questão das drogas. O pai e a mãe têm que levar a criança de manhã para a escola, buscar de tardezinha, né? De tardezinha a criança vem com o pai e a mãe para a escola, para casa, e ali ela está amparada, ela está protegida. Então gostaria de parabenizar o nobre par, né, por fazer a confecção desse requerimento. Ano passado, né, no início desse ano, já fiz uma discussão também, não dá mais para ter escola em meio período. Sem contar que hoje a sociedade mudou, né? Há 20 anos atrás era o pai, era a mãe que buscava o sustento, era o pai basicamente que buscava o sustento, a mãe zelava da educação, mas hoje o homem e a mulher têm que trabalhar. E na verdade não dá hoje, se os dois não trabalham, não dá para ter a manutenção da família. Ou se a mulher trabalha e tem que pagar uma empregada, basicamente o que ela ganha não dá para custear, né, essa babá ou essa empregada que vai olhar dos filhos. Então acho que o município, o estado, né, o governo federal tem que se juntar. Essa questão da divisão dos tributos no Brasil tem que ser repensada, porque o município fica com a menor parte do dinheiro, né? Média no geral 18%, o estado fica com 30% e o governo federal 52% da riqueza do nosso país. Eu acho que tudo acontece no local onde a gente vive, no município. E acho que escola de ensino integral é a saída para a educação no Brasil. Não dá para pensar mais em outra situação. Muitos dizem assim, e o dinheiro? Tem municípios aí pobres que praticam educação em tempo integral. E o nosso município é milionário, né? Tem que ter gestão, planejamento, seriedade, competência para desenvolver esse projeto. Nós vamos ter a Olimpíada aí, quantos atletas nós temos aí com capacidade para disputar medalha de ouro? Nós vemos Cuba, Estados Unidos já vem, né? Há anos, dezenas de anos aí, né? Ponteando na frente aí nos Jogos Olímpicos. Você pega Cuba, que é um paísinho que tem 5 milhões de habitantes, nos Pan-Americanos, nos Jogos Olímpicos, ganhando o Brasil. A maioria dos atletas que defende o Brasil, né, nos Jogos aí, vieram aí do SESI, do SESC, são treinados nessas escolas que oferecem educação de tempo integral. Então a criança ali, já nos primeiros anos de escola, tem um interesse pelo futebol, ela vai praticar o futebol, tem interesse pelo atletismo, né? Levantamento de peso, vôlei, basquete. É pensar a formação integral do ser humano. Se não formou o atleta, vai formar o homem, o cidadão. Então eu acho, né, creio, acredito que a educação em tempo integral é a maior ferramenta para nós podermos, primeiro, fazer uma revolução social. Segundo, libertar as pessoas, dar formação de fato para as pessoas. Mas, infelizmente, no nosso Brasil, educação, vereador, é tida ainda, é vista ainda pelos poderes públicos, pelos executivos das cidades, dos governadores e do governo federal como gasto, não como investimento. É lamentável essa situação. Outro requerimento aqui fala das cirurgias, né? Das vagas oferecidas pelos hospitais estaduais e federais. Essa tão falada central de vagas. Eu já mudei o nome disso aí, é central da morte isso aí. Eu conversando com uma munícipe neste final de semana, a mãe dela, gente, faz 4 anos que está esperando uma cirurgia de varizes. Já está dando trombose na perna da pessoa, principalmente as mulheres. Hoje o homem tem esse problema. Cirurgia de olhos, de vista. Gente, só no município de Hortolândia, mais de 2.000. Aí o cidadão trabalha, já recebe o salário, já vem descontado o imposto. Você vai no supermercado, na farmácia, em qualquer lugar, você já paga o imposto ali, ó, rapidinho.
E aí, quando você precisa de um serviço público, saúde, que é essencial, que é o básico, não funciona, gente. A saúde no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil, está falida. O povo tem medo de ficar doente. O Mário Covas ali, desculpe o governador que já foi, né? Mas é mais tido, né, nos comentários gerais aí de rede social, como um cemitério. Falta médico, falta enfermeira, falta, né, a manutenção, não se tem um sabonete, não se tem um papel toalha, infiltração para todo lado, como o vereador Ananias colocou aqui. Nosso município gasta mais de quase 300 milhões por ano em saúde, e você não vê o resultado. E aí nós atuamos, né, no setor primário e secundário, né, que é a saúde básica. Agora, quando você vai para o terciário aí, que é governo estadual e federal, que fica com 82% dos recursos, é lamentável. As vagas que foram fechadas nas cidades polo, Sorocaba, São José do Rio Preto, Ribeirão, Bauru, Barretos. As vagas hoje estão só em São Paulo e aqui poucas na Unicamp, que atende não só o estado, mas o Brasil inteiro. Então, infelizmente, se, né, os nossos homens públicos, os executivos, né, das cidades, dos governos de estado e do nosso governo federal, não mudar a postura em relação a esse respeito primário que tem que ter com o cidadão, gente, a coisa não tem solução. Agora, precisa ter gestão, precisa ter planejamento, precisa ter seriedade para que a coisa funcione. Mas está difícil da gente ver uma luz aí no fundo do túnel, né? E a nossa população, ela clama, ela grita, ela pede socorro. E nós, que somos hoje legisladores, vereadores, deputados estaduais, federais, tem que ser a voz da população, nós temos que gritar junto com o povo. Agora, infelizmente, não inventaram um remédio para os executivos de Estado, né, os governadores e os presidentes, para melhorar a questão da administração. A gente clama, a gente debate, a gente denuncia, a gente corre atrás, mas ninguém faz nada. Mas temos que continuar até o fim do nosso mandato. Seja lá na base o vereador, seja um deputado estadual e federal, nós temos que cobrar dos poderes executivos, dos governadores, dos prefeitos, dos secretários que compõem esses governos, para que a coisa mude. Mas está difícil, viu, gente? Está difícil. Mas a gente não pode perder a fé e perder a esperança. Gostaria aí de pedir, conta com o meu voto, vereador, nesses requerimentos aí e com a aprovação dos mesmos. E também gostaria não só de aprovar, mas de assinar, para que os nossos poderes públicos aí, não somente a nível local, mas estadual e federal, vejam e analisem um pouquinho como está a saúde no nosso país. Muito obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não. Gostaria de consultar o autor, se eu pudesse estar assinando em conjunto o 306 e o 308. Está à disposição de todos os vereadores, presidente. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das emendas dos requerimentos de número 304, 305, 307 e 309. Requerimento número 304/2016, que requer informações sobre a manutenção dos aparelhos de ginástica na Praça Manuel das Neves, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Requerimento número 305/2016, que requer informações sobre a instalação de aparelhos de ginástica no Parque Linear Renato Dobelin.
Requerimento número 307/2016, que requer informações sobre a instalação dos aparelhos de ginástica abdominal na Praça Manuel das Neves, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Requerimento número 309/2016, que requer informações sobre a iluminação pública na Praça Manuel Alves do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Todos os requerimentos é de autoria do vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, o Clodo. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do requerimento de número 311. Requerimento número 311/2016, que requer informações sobre manutenção e revitalização nas praças do município de Hortolândia. O autor do requerimento é o nobre vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do mesmo. Senhor presidente, nobres pares, a todos presentes aí, aos internautas, meu boa tarde. Mais uma vez nessa tribuna aqui para falar de algumas coisas constrangedoras, né? E eu vi o vereador que me antecedeu falou muitas coisas importantes aqui, e todos eles também, o foco parece que foi manutenção, falando das coisas que realmente não são feitas. Quero deixar claro que por várias vezes eu vim nessa tribuna aqui fazer vários elogios e falar das coisas boas que foram feitas. E todas as vezes que tiverem coisas boas, eu também venho aqui nessa tribuna e posso elogiar. Mas não posso elogiar uma praça abandonada, eu não posso elogiar uma academia ao ar livre para as pessoas que estão utilizando, toda quebrada, os brinquedos todos danificados. E nesse feriado, senhores vereadores, senhora vereadora, eu peguei meus filhos e fui na praça brincar com eles um pouco lá. E fui abordado por alguns moradores, é lógico, e me cobrou essa casa, né, sobre a questão da manutenção das praças. As praças estão abandonadas, os brinquedos tudo quebrado, as academias ao ar livre, que seria um benefício, se tornou um malefício, porque estão todas quebradas. Então, eu vejo a situação, quando a gente vai fazer uma praça, eu até peço que não faça mais praça, porque se for para fazer a praça e não fazer manutenção, ela vai durar pouco tempo. E aí a gente não coloca lá. Hoje tem os cuidadores de praça que vai lá só para limpar o lixo, porque os brinquedos, foi feito um acordo que os brinquedos quebrados iriam retirar e levar para manutenção, até para as nossas crianças não machucarem na praça. Os brinquedos estão quebrados na praça, as crianças estão machucando na praça, e é muito ruim. E é desagradável para nós, vereadores, senhor presidente, quando a gente chega numa praça. Eu tive a oportunidade, nesse feriado, de levar minhas crianças na praça para andar de bicicleta, e nos brinquedos eu nem digo porque não tem, os brinquedos são todos quebrados, né? Então, eu vi a cena triste e desagradável dos moradores cobrando a manutenção da praça. As pessoas que vão usar, inclusive eu vim falar aqui de praças, de academia ao ar livre. Não adianta instalar academia se não tiver manutenção, gente. Aquela academia ali do Fátima, da Baixada do Fátima ali, um exemplo daquela academia que a gente vai fazer caminhada todos os dias de manhã. Eu saio caminhando pelo bairro e passo por ali e vejo as pessoas me cobrando a manutenção, me cobrando, está tudo quebrado. E aí, como que vai fazer?
Aí nós fazemos uma propaganda tão grande das academias, que muitas delas, a maioria delas ainda é da gestão anterior, já deveria, pelo tempo, já deveria ter uma manutenção periódica disso. E nada vem acontecendo. Então, e nós, vereadores, somos cobrados, principalmente nesse ano eleitoral. E tem que cobrar, o munícipe está correto, eles têm que cobrar mesmo, tem que ir lá no Facebook e falar. Por quê? Eles têm que cobrar de nós. E é lógico que é muito mais fácil encontrar o vereador, não é? Dá uma parte, não, colega. Não, par. Quero parabenizar Vossa Excelência por esse documento. Vossa Excelência vai falar que é grave, mas mais grave ainda é não ter um banheiro. É uma coisa vergonhosa. As pessoas nas praças, com as crianças, e não ter um banheiro público. Um parque bonito, igual o Chico Mendes, igual aqui das Águas, lá no Jardim Rosolém, né? Mas nós não temos hoje um banheiro público. As caminhadas, as pessoas sofrem muito com isso. Sofrem muito. As crianças, as pessoas idosas, começam a andar e não vê um lugar para fazer a sua necessidade fisiológica. Isso, Vossa Excelência, parabéns pelo documento, mas é mais grave ainda. Praça, você está caminhando, você pula em cima de capim, pula em cima de pedra, mas o xixi não segura. É muito grave. Então, parabéns pelo documento, quero assinar junto com Vossa Excelência e vamos cobrar isso a fundo, porque nossa cidade não tem um banheiro público. Era isso, senhor. Com certeza, Vossa Excelência aqui também anda pela cidade inteira e falou do Remanso das Águas, que vários vereadores, inclusive eu, elogiei muito aquele parque, vive elogiando, e vi vários vereadores falar sobre os banheiros também, que é uma preocupação nossa aqui também, porque a municipalidade usa muito os parques que nós temos, mas precisa ter qualidade. Se não tiver qualidade, realmente fica difícil a gente utilizar das coisas que temos. E uma cidade bonita, uma cidade com bastante riqueza, mas nós precisamos melhorar essa gestão, porque se a gente não tiver manutenção, porque deveria ter parques e jardins, não é parques e jardins que cuida das praças? Parques e jardins. Eu vi lá no Malta, na Praça do Malta, o Valdecir, que é dono de uma oficina bem em frente à praça, que está fazendo a manutenção na praça. Então, o munícipe também ajuda a cuidar. Só que tem coisa que é de competência do executivo. É competência do executivo. Vereador, peço uma parte. Sim. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela confecção desse documento. Vossa Excelência sempre debateu essa situação, a maioria dos vereadores aqui, infelizmente, dá vergonha mesmo de ver. E vimos aí que há um ano e pouquinho aí, abriu um departamento de manutenção, né? Mas acho que só abriu, porque abriu e não fechou, né? Porque se não tivesse abrido também não tinha muita diferença. Infelizmente é isso aí. Chico Mendes ali, faz 3 anos que os brinquedos ali já quebraram, os pedalinhos, os balanços, né? As rodinhas giratórias que tinha ali para as crianças, né? As escadinhas, acabou. Sem contar essa situação que o Ceará falou aí, banheiro, torneira, iluminação, a questão da segurança, as lixeiras. Então, praça aqui em Hortolândia parece que assim é bonito quando inaugura. Depois, todo mundo fica contra, né? Até a própria população do local. Por quê? Porque não tem segurança, não tem a manutenção, aí o morador se revolta. E é isso que Vossa Excelência falou mesmo, vem cobrar da gente com razão, mas infelizmente a situação continua e parece que essa casa aqui não tem voz e a prefeitura, os secretários, os departamentos não têm ouvido para ver esse clamor da população. Obrigado, Vossa Excelência contribuiu aí para a grandeza desse documento. E também, quando Vossa Excelência fala das lixeiras, e eu estou falando da praça, e não tem como falar da praça sem falar do banheiro ou das lixeiras, nobre par. Eu digo uma notícia lamentável. Eu consegui, através da Consimares, onde eu sou presidente do Conselho Fiscal da Consimares, e o vereador Adailton Sá também faz parte do Conselho, mais de 200 lixeiras aqui para a cidade. E, lamentavelmente, hoje de manhã fiquei sabendo que as lixeiras estão abandonadas numa regional. Inclusive, tem lixeira dessas instalada na porta de bar. Então, não que na porta do bar não tenha que ter a lixeira, pode ter a lixeira também na porta do bar, né, na área pública, né? Mas também
nas praças, e as praças estão faltando as lixeiras. O porquê será que não se instalou nas praças essas lixeiras que veio gratuitamente para a nossa cidade? Então eu fico preocupado quando a gente fala sobre essas questões, e não é questão do ano eleitoral, não. Quem conhece o debate dessa casa, eu estive olhando e eu tenho mais de 1.500 documentos feitos, né? Documentos onde eu fiz elogios ao trabalho e também fiz as críticas, coisas que não fizeram. E eu tenho que fazer, que é esse o meu trabalho de parlamentar. Pode dizer que é o ano eleitoral, mas pode dizer também que é o trabalho do vereador, e eu sou responsável por isso, porque eu tenho a obrigação e fui eleito para cobrar. Então, eu vou continuar cobrando aqui nessa casa, enquanto eu aqui estiver, eu vou continuar cobrando aqui tudo aquilo que é de direito cobrar, assim como os munícipes reclamam na rua, e assim como eu apanho na rua no dia a dia, eu tenho que vir aqui e falar das coisas, e trazer o documento aqui e mostrar. Eu estou cobrando, eu estou trabalhando. Então, esse é o meu papel. Uma parte, nobre. Sim, Vossa Excelência. Referentes a essas academias que o senhor mencionou no requerimento, parabenizar pela confecção desse requerimento, essas academias, elas foram instaladas em 2010, 2011. Elas já estão com 5 ou 6 anos de uso. Então, a grande maioria delas, dessas 40 academias que temos aí, 30 foram instaladas em 2010, 2011. Então, precisa ser feita essa manutenção que o senhor falou. Se não for feita essa manutenção, vai acontecer um acidente, porque pessoas idosas usam lá e crianças usam aquilo lá também. Todos usam, e perigoso acontecer algum acidente. 5, 6 anos precisando dessa manutenção. Com certeza o documento ele traz essa grandeza toda, é por isso que ele foi bastante debatido. Quero agradecer a todos vocês que me ouviu, a todos os internautas e os presentes que pôde observar os detalhes desse documento e a riqueza desse documento e os benefícios que pode trazer à nossa população. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereadora Mida, nobres vereadores, queria parabenizar o vereador Zezé, companheiro de bancada, pela confecção do requerimento, dizer que nós chegamos a um ponto em que a população não quer uma praça do lado de casa. Tamanho o perigo, tamanho a vergonha, e o descaso tem sido com a manutenção dessas praças. O vereador Zezé e outros vereadores também já falaram aqui hoje. Nós tivemos a oportunidade de fazer outros requerimentos relacionados à questão das praças. O vereador João Pereira alertou muito bem. Essa casa aprovou a criação de um departamento para manutenção de praças e jardins, e nós estamos vendo hoje as nossas praças abandonadas. É o que acontece hoje. Por isso que a população não quer praça do lado da tua casa. Se você colocar, seja aqui na praça da Igreja Matriz aqui do Rosário, até lá no Fátima, no outro lado da cidade, no Adelaide, a gente vai ver brinquedos quebrados, academias jogadas. Tivemos até uma época atrás, o vereador Mercadão até denunciou que tinha academia lá, estocada lá no polo esportivo, jogada lá, enquanto nós tínhamos, a nossa população necessitava de uma manutenção, nós com academias novas paradas lá no polo esportivo. E essa denúncia, vereador Zezé, das lixeiras é muito grave, porque eu já tive a oportunidade de fazer abaixo-assinado lá para o Chico Mendes, por exemplo. Uma das coisas que os nossos munícipes reclamam é da falta de lixeira. Aí, toda vez, nós estamos vendo lá um monte de lixo jogado na nossa praça, lá no Parque Chico Mendes, que é um dos parques principais da nossa cidade. Se a gente for lá no Parque Mandorte, também a gente vê que está abandonado aquilo lá, tudo pichado, não tem lixeira, não tem banheiro, as crianças lá, os jovens estão pulando dentro daquela lagoa, que já teve inclusive óbito lá, que teve pessoa que morreu afogado lá, estão pulando lá, e assim, está abandonado. Então, assim, a gente quer ter alguma praça, a gente quer ter algum parque, a gente quer ter um ginásio de esportes, a gente quer ter qualquer aparelho de lazer para o nosso munícipe, tem que ter manutenção, é o mínimo que se exige.
É o mínimo que se exige, senão a gente não vai conseguir. Ora, isso porque ainda nós não terminamos os nossos parques lineares, que estão aqui para fazer ainda, porque a hora que for fazer, e aqueles parques não Amandas também terminarem lá, né, vereador Ceará? Aí eu quero ver como é que nós vamos fazer. Aquilo que era para ser bom, acaba sendo prejudicial para a nossa população. Então é muito importante, vereador Zezé, esse requerimento, né, como outros que aconteceram aqui, conta com o meu apoio e com a minha assinatura também. O requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das emendas dos requerimentos 312 e 313. Requerimento 312/2016, que requer informações sobre o projeto para a reativação da base policial na Praça A Poderosa, no bairro Jardim Santa Isabel. Requerimento 313/2016, que requer informações sobre cuidadores de alunos com deficiência. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. De ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de consultar o autor se eu posso assinar em conjunto o requerimento 313. Nobre vereador Regis, autoriza. Autorizado, todos os pares presentes. Aprovado por todos presentes o requerimento, nobre vereador Regis. Assim, encerrando a leitura e discussão dos requerimentos, agora teremos leitura e discussão de uma moção. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda da moção de número 43. Moção número 43/2016. Moção de congratulação pelo Dia da Empregada Doméstica. A moção é de autoria da nobre vereadora Clemilda Pereira, Amida. A moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Encerrando a leitura e discussão da moção, agora teremos o vereador inscrito no expediente, vereador Paulo. Senhor presidente, nobre vereadora Mida, nobres pares, eu me inscrevi nesse momento para que eu possa aqui versar rapidamente sobre 3 assuntos que já foram fruto de alguns requerimentos e também de ofícios e, ao mesmo tempo, também para dar ciência a essa casa do que acontece com algumas questões que penso eu serem de grande relevância para o nosso município. Os 2 primeiros temas, nobres vereadores, que eu queria aqui poder discutir, até como forma de registrar novamente uma posição, porque eu já fiz vários requerimentos sobre ele, e aí eu acho que já não posso mais requerer a respeito desses assuntos, e também como outros pares assim já o fizeram, eu estou cobrando novamente do Executivo a lei, ou uma lei específica,
que trate tanto da questão dos matos nos terrenos baldios, quanto da questão das vielas sanitárias. O que esses últimos dias agora, em várias visitas e reuniões que tenho tido, com relação a esse problema da viela sanitária, é muito absurdo a condição de abandono que o morador que não tem a viela, mas que sofre as consequências da viela, ele fica. Porque a fiscalização só pode notificar o proprietário, a justiça, o juiz, dificilmente se manifesta quando os moradores entram com alguma petição na justiça, é difícil de se manifestar em função do acúmulo de processos, então demora demais a manifestação. E algumas casas estão ruindo, algumas casas estão com água, dentro de toda a chuva que tem, chove dentro da casa, porque entra água pela viela no cômodo do quarto ou da casa das pessoas. E a única solução que eu vejo é de uma ação, de uma lei municipal, que tem que nascer no executivo, não pode nascer nessa casa, que venha para regulamentar isso e dizer e dar autoridade à prefeitura, porque hoje também legalmente não tem, isso é uma questão terrível, para que a prefeitura invada lá, faça o que tem que fazer e cobre a conta do proprietário. E aí se estabelece da mesma maneira em relação à questão dos terrenos baldios. Porque está lá a lei que multa, que dá 6% de juros, de 6% do imposto aumentado em função da falta, da ausência de calçada e de muro, mas aí o cara vai lá, faz uma muretinha de 1 metro em volta, faz mais ou menos uma calçadinha em volta e o mato do terreno toma conta de tudo. E esse mato joga um lixo, vira foco de dengue ou de qualquer outro transmissor de doenças, gera inúmeros problemas, mas como ele cumpriu o que a lei estabeleceu no primeiro momento, os moradores ali da sua circunvizinhança que passam a sofrer a consequência. Então eu penso que é necessário, aí, logicamente, alguns de vossas excelências também já debateram sobre isso, de que nós possamos ter aqui uma lei municipal que possa mudar essa lógica. Por quê? É de responsabilidade total, seja do dono da viela, de não obstruí-la. A viela não pode ser obstruída, e se você sair por aí hoje olhando onde tem terreno com viela, 60%, 70%, 80% delas estão edificadas. E não é uma cobertura, não é uma edícula, é casa com laje. Não pode ter, mas tem. E aí, o morador do lado ou atrás, que sofre a consequência, ele padece do problema e não tem para onde recorrer. O morador que construiu a casa não está nem aí com o problema e ninguém faz ou pode fazer, legalmente falando, nada em relação a isso. Então, senhor presidente, eu estou novamente aqui mantendo posição para que o Executivo encaminhe essas leis e a gente possa estabelecer essa ação. Eu penso que a prefeitura tem que entrar sim no terreno baldio, ter autoridade para isso e ter autoridade de mandar conta para o dono. Precisa mandar conta e ele pagar o que tiver que pagar para poder manter o terreno limpo. Particularmente naqueles que têm uma quantidade grande desse material. Para que nós possamos ter uma cidade limpa, para que os moradores da circunvizinhança não sofram as consequências. É comum chegar aqui no gabinete, eu acho que de vossas excelências não é diferente, de pessoas reclamando ou então com um pote com um escorpião dentro. Chegou na minha casa, está na minha casa, mas tem algum entulho, alguma coisa acumulada na sua casa? Não, é do terreno do lado. E aí a pessoa vai falar com o proprietário, a maioria deles são ignorantes, estão contrariando o que a lei estabelece no atual momento e ainda são ignorantes do que o vizinho diz, olha, eu não posso falar porque senão eu vou ter que arrumar briga. E que para que as pessoas não entrem nessa desinteligência, o Poder Executivo tem que normatizar isso e tem que estabelecer um padrão que possa mudar essa lógica. É uma questão que se debate há muito tempo, mas nós não podemos parar de falar. Porque se a gente parar de falar, aí nós perdemos a possibilidade de ver a solução desse problema acontecer. E então venho aqui para registrar a posição novamente a respeito da questão dos terrenos baldios e das vielas. Uma outra questão, senhor presidente, nobres pares, que eu gostaria aqui rapidamente também de versar, é de que já fiz um documento nessa casa e encaminhei um ofício à AGECAMP, que é a agência que regula e que gerencia as cidades da região metropolitana de Campinas, como todos aqui conhecem e sabem disso. Fiz um ofício à AGECAMP solicitando
que houvesse aprovação da propositura que encaminhei lá aos prefeitos. O Conselho da Região Metropolitana ele é feito por cada prefeito de cada uma das cidades que compõem a região metropolitana, e tudo que for acontecer nessa região, na cidade, que interfira de alguma maneira em um outro município, é preciso que haja uma aprovação nesse conselho para que se dê prosseguimento. Então encaminhei ao IGC, ao Conselho da Região Metropolitana, prefeito hoje, presidente é o prefeito da cidade de Itatiba, Fartori, e aí solicitando que o Conselho pudesse dar a provisão para que nós pudéssemos ter um encaminhamento pelo Conselho ao Instituto de Geografia, que é o IGC, do Estado de São Paulo, para que ele pudesse rever a questão das divisas do nosso município. Divisas que geram problemas para muita gente. Nós temos ali o Jardim Santa Rita, que fica em frente ao Jardim Amanda. É uma rua comprida, onde tem ali um pouco mais que 100 famílias, que ali moram há 40 anos, que tem a sua energia vindo de Hortolândia, que tem a sua água, que chegou numa parceria entre a Sanasa e a Sabesp, vinda de Montemor. Você tem as crianças que estudam nas escolas do município de Hortolândia, você tem eles, na sua maioria, cadastrados no município de Hortolândia, nos programas de saúde e por aí afora. Mas, quando vamos falar do território deles, eles estão centrados 80% do seu território na cidade de Campinas. Só que não tem nenhuma rua que ligue esse bairro à cidade de Campinas. São fazendas, são várias propriedades e não existe. A Prefeitura de Campinas não os reconhece e nem consegue reconhecê-los ali com nenhum tipo de serviço público dos quais eles têm direitos. E como eles já são atendidos pela cidade de Hortolândia, a tese que eu levantei no Conselho da Região Metropolitana, e fui muito bem recebido pelos prefeitos, é de que nós precisamos, então, fazer correções. E eu me lembro bem, quando nós traçamos a linha do limite do município de Hortolândia, fazia parte da Comissão de Emancipação, e particularmente fiz parte desse momento do tracejar as nossas divisas. Nós entendíamos que algumas áreas nós não deveríamos mexer ou alterá-la, porque o que aconteceria? Nós não poderíamos comprar briga com nenhum município, para que nenhum município pudesse se sentir ofendido naquele tracejar das linhas limites do nosso município. E aí fizemos o que era possível fazer naquele momento para que não se comprasse briga e o processo pudesse avançar na comissão lá na Assembleia Legislativa. Estratégia correta, conseguimos com isso aprovar as nossas divisas e aí o processo emancipatório aconteceu. Mas agora se faz necessário rever isso. O Grota Azul, que é um condomínio de chácaras, ele está 100% no território de Campinas, mas ele foi registrado no cartório de registro de imóveis como sendo Hortolândia. E aí os proprietários do Grota Azul pagam para os seus impostos para com a cidade de Hortolândia, só que eles são territórios de Campinas. E assim outros locais na nossa cidade. O que eu fiquei feliz com esse encaminhamento, nobres pares, é que foi aprovado por unanimidade do Conselho de Prefeitos e o presidente do Conselho fez mais ainda. Ele complementou a minha petição no sentido de que eu peticionava com relação às divisas de Hortolândia e aí ele complementou pedindo para que fosse feito esse estudo pelo IGC em todas as cidades da região metropolitana de Campinas. Porque ele apresentou ali, e alguns prefeitos também se manifestaram, dizendo que sofrem desse problema nas suas cidades. Então eu penso que uma ação que nasceu no Poder Legislativo da nossa cidade, ganhou uma outra diagramação agora, e vamos ter uma reunião no IGC entre o prefeito, o presidente do Conselho da Região Metropolitana, mais a responsável da GECAMP, para que nós possamos ali discutir, vão ser discutidas as divisas de Hortolândia e de todas as cidades da região metropolitana de Campinas. Penso que isso vai fazer com que o caso do Grota Azul, do Jardim Santa Rita, do Nova Boa Vista e de outros pontos que nós temos, onde às vezes a divisa ela corta um pedaço de uma propriedade, e pedaço de propriedade para cá é Hortolândia, pedaço para lá é Sumaré, como acontece também aqui, nós possamos rever esses casos e criar uma logística de limite que agora, ninguém mais ofendido, que não tenha mais problema nenhum de alguém se levantar contra, mas que seja de uma inteligência possível para facilitar o acesso
tanto dos poderes constituídos como da própria população aos seus direitos e necessidades atendidas. Penso, senhor presidente, nobres vereadores, que essa ação vai facilitar e favorecer a vida de moradores. Volto a dizer do exemplo do Santa Rita, que, por exemplo, a prefeitura ela atende a criança, eles podem ser atendidos no sistema de saúde, mas a prefeitura não pode entrar com uma máquina para fazer o patrulhamento da rua, que é de terra, e também não pode asfaltar. E aí o que acontece? Eles terminam vivendo lá numa rua que é quase intransitável em função dos problemas que ali estão sendo vividos. E aí, num momento ou outro, para que uma prefeitura de Campinas, ou de Hortolândia, ou de Montemor, quem é que termina em algumas situações socorrendo, precisa fazer na clandestinidade e o prefeito se expondo a ser denunciado por improbidade por estar num território de um outro município. Então, são problemas que, com esse novo tracejado dos limites do nosso município, resolveremos o problema e daremos a essas pessoas a dignidade de serem cidadãos hortolandenses. Porque hoje eles não são nem hortolandenses, nem de Campinas, nem de Sumaré. Hoje eles estão num limo onde não são alcançados por nenhuma cidade, se assim posso dizer. Então, com isso, nobres pares, penso que o Poder Legislativo de Hortolândia continua no seu trabalho e no seu papel de poder fazer com que nós possamos ter uma cidade cada vez melhor estruturada para atender os nossos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente. Concluídos o trabalho previsto para o expediente, declaro encerrado o expediente às 16 horas em ponto. Agora teremos o intervalo regimental de 15 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Uma Pois vez todos os pareceres assinados, solicito de Vossa Excelência consulta plenário para que a gente faça a sessão direta. A questão de ordem, nobre vereador Crodo, é pertinente. Vai à votação para que não fazemos o intervalo regimental de 15 minutos. Está em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se levantam. Aprovado, todos os pares presentes. Assim, vamos para a fase da ordem do dia. Sessão ordinária, dia 25 de abril de 2015. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da ordem do dia às 16 horas e 3 minutos. Matéria de regime de urgência. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de resolução número 2/2016, de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo que especifica na resolução número 97, de 22 de dezembro de 2008. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis, porém teve emenda modificativa proposta pela Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa da Comissão de Justiça e Redação. Havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de resolução de número 2/2016. Não havendo oradores, vai à votação o projeto de resolução número 2.
todos os pares presentes. Matéria em rito normal. Solicito o segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 20/2016, de autoria da vereadora Clemilda Pereira, que altera dispositivos vigentes da lei número 689 de 1998, que dispõe sobre a conservação e fechamento de imóveis não edificados, construção e conservação de passeios, disposição de entulhos e da outras providências. Com os pareceres favoráveis à discussão, projeto de lei de número 20/2016. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Não havendo mais nada a tratar, nesta sessão convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para terça-feira, dia 3 de maio de 2016, às 14h30. Encerrada a sessão às 16h05. Eu desejar uma boa tarde a todos, que todos vão com Deus.